quando o juiz não saneia? Quando o juiz não saneia, acontece o seguinte: autor apresentou a inicial, réu apresentou a contestação, autor apresentou a réplica ou impugnação à contestação. E o que o juiz fez? Depois que o autor apresentou a réplica, ele designa uma audiência de instrução e julgamento. Designou a audiência de instrução e julgamento sem sanear o processo. E agora, o que você vai fazer como advogado ou como advogada quando o juiz designar a audiência de instrução e julgamento sem a decisão de saneamento? Muito bem. O juiz, ele não prolatou um despacho lá, ele colocou um despacho assim, ó: para a instrução do processo, determino a audiência de instrução e julgamento e designo a audiência para o dia tal. Intimem-se as partes para comparecer à audiência, onde serão realizados os depoimentos pessoais e apresentem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias. Ponto. Foi isso que você foi intimado ou intimada como advogado ou advogada nesse caso concreto. E aí, você está com essa bomba na mão. O juiz marcou a audiência e não saneou o processo. Muito bem. Primeiro ponto. Se ele marcou a audiência e não saneou, embargos de declaração. Primeiro ponto aqui é o embargos de declaração. Da intimação pelo Diário da Justiça da data e hora da audiência designada, você vai contar o prazo para os embargos de declaração. Artigo 1022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial aí tem 3 incisos. O primeiro inciso diz assim: embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Não é esse o fundamento dos embargos de declaração. O fundamento dos embargos de declaração está no inciso 2 do artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, olha aqui, o fundamento legal dos seus embargos: suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Está no inciso 2 do 1022, o fundamento legal para os embargos de declaração, ok? Por quê? Porque aqui o juiz se omitiu, não saneou, não prolatou a decisão de saneamento, é uma omissão. E essa omissão é de um ponto ou de uma questão do processo. O ponto ou a questão do processo é o saneamento. O saneamento é um ponto ou uma questão da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Quais são os argumentos do seu embargos de declaração? Anotem aí. Vou te dar 5 argumentos para os seus embargos de declaração que estarão fundamentados no artigo 1022, inciso 2. 1022, inciso 2. Vamos lá? O primeiro fundamento que você vai colocar nas suas razões recursais de embargos de declaração. Eu vou te dar aqui mastigadinho. Você só vai depois complementar lá no seu caso concreto, tá bom? Eu vou te dar um passo a passo. Primeira coisa que você vai colocar nos seus argumentos dos embargos de declaração: requerer e produzir uma prova é um direito fundamental das partes, como nós já vimos nos termos do artigo 369. Requerer e produzir a prova é um direito fundamental das partes. Agora, para que as partes possam exercer esse direito fundamental, antes da instrução, o processo tem que estar organizado de forma a identificar previamente quais são os fatos controvertidos, de quem é o ônus da prova e quais são as provas admitidas. Produzir a prova é um direito fundamental das partes, 369. Mas para que as partes possam exercer esse direito fundamental,
elas necessitam previamente que o processo esteja organizado. E nessa organização do processo, que é o saneamento, tem que estar previamente definido, antes de produzir a prova, quais são os fatos controvertidos, de quem é o ônus e quais são as provas que podem ser produzidas. Maravilha? Mas não termina aí. Antes da produção da prova, tudo isso tem que estar determinado na decisão de saneamento a ser prolatado pelo juiz. Quando está determinada a produção da prova na audiência, designada audiência de instrução e julgamento, o prévio saneamento, ele não é uma faculdade do juiz. O prévio saneamento é uma fase obrigatória do processo. Quando o juiz designa uma audiência, o prévio saneamento é uma fase que não é faculdade do juiz, é obrigação do juiz. É uma fase obrigatória do procedimento. Se é uma fase obrigatória do procedimento e o juiz não prolata a decisão de saneamento, há uma nulidade do processo. O não saneamento causa nulidade do processo. Sanear o processo é um ponto ou uma questão que o juiz deve se pronunciar ou de ofício ou a requerimento das partes. Portanto, cabe aqui o 1022, inciso 2. Esses são os argumentos que você vai se utilizar nos seus embargos de declaração. Ok? Professor, eu fiz os embargos de declaração, justifiquei exatamente como foi agora apresentados os argumentos, e o juiz, ao conhecer os embargos de declaração, ele deu uma decisão padrão, dizendo que não há omissão, não há supressão e não saneou o processo. Então você já deu o primeiro passo, não surtiu efeito. Você fez lá os seus embargos de declaração da forma como eu acabei de te mostrar e não surtiu efeito. Deu na mesma. Bom, já está marcado lá, não está? Já não está marcado lá a audiência de instrução e julgamento? Já está marcado. Agravo. Caberia agravo, a doutora Cíntia está perguntando aqui. Veja, quando o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento sem sanear, esse ato que o juiz não está previsto no 1015 como uma hipótese de agravo de instrumento. Nem quando você requer isso nos embargos de declaração e o juiz nega. Essa hipótese, negar o saneamento do processo, não está no rol do 1015. Então eu entendo que não cabe aqui o agravo, tá bom? Não cabe agravo de instrumento. Os embargos de declaração não surtiram efeitos. Muito bem. Você tem uma audiência marcada, não tem? Está lá designada a audiência sem o saneamento. O que você vai fazer? Vai na audiência. Vai lá na audiência. Arrola a sua testemunha. Intima lá o seu cliente para ir para a audiência com você. Vai para a audiência. Quando chegar lá na data da audiência, no dia da audiência, e o pregão for feito e a audiência iniciar, qual será o primeiro ato do juiz? Tentar a composição das partes. Ok, tenta lá compor as partes. Não deu acordo? Não deu acordo? Qual é o ato seguinte da audiência? Vai começar a instrução. Aí, antes de começar a instrução, o que você, como advogado preparado, vai fazer? Uma questão de ordem na audiência. Senhor juiz, antes de iniciar a instrução do processo, nós precisamos suprir uma omissão, o saneamento do feito. Não foram fixados os pontos controvertidos, não foi analisada a questão da inversão do ônus da prova, portanto, há necessidade de se fazer um saneamento agora, antes de iniciar a tomada dos depoimentos pessoais, antes da tomada dos depoimentos das testemunhas. Eu estou requerendo
que o saneamento seja feito agora, durante a audiência. E aí, se você está fazendo um requerimento ao juiz como uma questão de ordem, o juiz vai ter que conhecer o seu pedido. Ele vai ter que ou sanear ou indeferir o seu pedido e não sanear. Mas se ele indeferir, ele tem que justificar. E essa justificativa tem que constar na ata. Então você vai ter que pedir para o juiz constar na ata o seu requerimento e você vai, diante da decisão do juiz, constar a decisão do juiz na ata também. O juiz é obrigado a constar na ata isso. Se o juiz se nega, você fez o pedido, o juiz está se negando a constar na ata e está se negando a conhecer o seu pedido. Aí você vai argumentar para o juiz da seguinte forma. Você vai dizer assim: senhor juiz, todo pedido que é feito na audiência, ele tem que estar registrado na ata da audiência. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o artigo 360, inciso 5 do CPC. Está lá. Incumbe ao juiz, inciso 5 do CPC, constar na audiência os pedidos formulados e as razões do indeferimento. Tem que estar na ata. Não é você que está querendo porque você quer, é porque o código diz isso. Artigo 360, inciso 5º do CPC. Hoje, as coisas estão mais fáceis, por quê? Porque as audiências são gravadas, né? Só observa se a audiência é gravada na íntegra ou se a audiência é gravada só em relação ao conteúdo dos depoimentos. Se ela for gravada na íntegra, você está tranquilo. E se ela não for gravada na íntegra, você pede para o juiz constar na ata da audiência isso, ok? E se o juiz se nega, você argumenta dessa forma. E se ainda assim ele se negar, você vai, claro, né, ter ali como comprovar com o advogado da parte contrária, ou até mesmo com o estagiário, com a parte mesmo, de que foi feito o pedido e isso não foi consignado na ata da audiência. Muito bem. O juiz está lá no inciso 5 do 360. Ele tem que registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Não sou eu que estou dizendo isso, pessoal. É o artigo 360, parágrafo 5º. E ele coloca, olha, com exatidão. Tá? Exatidão não fui eu que criei também, foi o código. Depois, claro, você pode comunicar ao OAB também, tá bom? Que o juiz não quis cumprir uma obrigação, que é constar em ata os pedidos que foram feitos. Muito bem? Tem uma terceira hipótese para você resolver esse problema. Você sabe que o juiz do seu caso concreto é casca grossa. É um juiz que não vai consignar isso em audiência e você não está disposto a passar todo o estresse de ter que exigir que conste em ato uma coisa que você sabe que o juiz não vai constar. Bom, veja, eu esqueci de um detalhe aqui. Eu esqueci de um detalhe. Quando você consegue consignar isso na ata e você perde a demanda, por quê? Porque você requereu o saneamento na audiência e o juiz negou. E aí a audiência prosseguiu. Foram feitas as provas sem o saneamento. Foram feitas as provas sem o saneamento. E você perdeu a demanda. Tá tranquilo aqui, viu? No seu recurso de apelação preliminar. Preliminar do quê? Nulidade do processo. Nulidade da instrução. Por quê? Porque a instrução foi feita sem prévio saneamento. A instrução foi feita sem prévio saneamento. Causa nulidade do processo. Como nós vimos os argumentos aqui que eu te apresentei. Essa apelação tá mamão com açúcar, ok? Você vai conseguir, na preliminar de apelação, a nulidade do processo, da sentença. Por quê? Porque o juiz prolatou uma sentença onde a prova foi produzida sem saneamento. Isso fere, tá bom? Isso fere a regularidade do processo. Isso vai causar a nulidade da sentença. Bom, terceira hipótese. E aí a gente está encerrando a live.
Se você sabe que a questão é desse modo, é tiro na queda, é difícil, você pode driblar a situação. E driblar a situação como? Fazendo um negócio processual com o adversário, com o advogado adversário. Você pode entrar em contato com o advogado antes da audiência, o advogado da outra parte, e dizer para ele assim, olha, esse processo aqui, ele vai ter uma instrução, uma audiência sem saneamento. Se eu perder o processo sem saneamento, eu vou alegar uma nulidade para que essa sentença seja nula. Eu vou alegar aqui um vício para que essa sentença seja nula. Nós vamos caminhar e vai ter uma grande chance do processo ser anulado. Vamos evitar isso? Vamos aqui fazer um saneamento compartilhado, um saneamento em acordo, um saneamento em negócio jurídico processual. E olha, não precisa ser muito não, vamos só definir quais são os pontos controvertidos. E aí o advogado do autor e o advogado do réu conciliam, acordam, fazem um negócio processual quanto aos pontos controvertidos e apresentam para o juiz antes da audiência. Lá na audiência apresenta, olha, senhor juiz, está aqui, ó, o advogado do autor com o advogado do réu, nós saneamos o processo. Já que Vossa Excelência não quis sanear quando devia, nós fizemos isso aqui em comum acordo, a instrução está limitada a isso, ó, ao que nós decidimos aqui em acordo comum, em negócio processual. A instrução está limitada a esses fatos controvertidos aqui, ó, e acabou o assunto. O juiz não pode não querer o seu negócio processual, ok? Ele é obrigado no negócio processual, tá bom? Então, veja lá, embargos de declaração, pedir para constar na ata se o embargo não deu certo, e aí eu te mostrei como você faz isso na prática, e se mesmo assim você entender que não vai dar certo, você pode fazer um negócio jurídico processual na própria audiência, viu? Você pode chegar para o advogado contrário do seu adversário, né? O advogado do cliente, o cliente do advogado do seu adversário, o cliente do advogado do seu adversário. Você pode chegar para ele, para esse advogado, e falar, vamos fazer então nós um negócio jurídico processual. E aqui nós definimos quais são os pontos controvertidos, definimos quais provas vão ser produzidas aqui na audiência e tocamos o barco, tá bom? 190 do CPC, ele autoriza vocês, né, a fazer esse negócio processual. Maravilha? Maravilha? Aí, quem vai ficar com cara de pastel na audiência é o juiz, tá bom? Porque as partes anteciparam e fizeram o saneamento com a fixação dos pontos em comum acordo num negócio jurídico processual. Maravilha?